Bom, rapidamente, estou adiantado da hora, apenas para situar, para quem não sabe, o nosso laboratório do Instituto Evandro Chagas, que trabalha com arboviroses, foi fundado através de um convênio entre o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos, que resultou na vinda desses pesquisadores aqui, um casal, o Otis e Calista Cosi, e eu acho que a maior missão deles, além de descobrir muitos arbovírus no início, lá na Amazônia, foi formar pessoal, principalmente a doutora Amélia e depois outros pesquisadores da segunda geração, da qual eu faço parte, e hoje a gente tem uma terceira geração. Aqui é a sede principal do Instituto, em Belém, e aqui é a nova sede em Ananindeua, que fica em torno de 15 quilômetros de Belém. Bom, sobre os arbovírus, o Instituto tem um enorme acervo, mais de 210 tipos diferentes de vírus, com 18.000 cepas isoladas. Desses, a maioria são vírus autóctones, são vírus que ocorrem na Amazônia, ocorrem no Brasil, vários associados com doença e os que são bem conhecidos, que estão associados com epidemias como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e, mais recentemente, West Nile. Essa é a distribuição aqui desses 210 diferentes tipos. A maioria foi isolada no Pará, mas não porque tenha mais vírus no Pará, mas sim porque o Instituto fica aqui, perto de Belém, e os projetos de desenvolvimento da Amazônia, a maioria se iniciou em Belém, como a construção da Belém-Brasília, a usina hidrelétrica de Tucuruí, agora Belo Monte, Transamazônica, etc. E aqui está a distribuição dos vírus que causam doença, estão marcados, em vermelho são aqueles que estão associados com epidemias, e o que eu vou falar estão em negrito e vermelho, que é o Maiaro, o Urupoxi, o Santo Luís, o West Nile. Uma coisa que é importante a gente mencionar é que, de modo geral, nesse artigo que a gente publicou com o professor Callister, da Colorado State University, no Vector-Borne Zoonotic Disease, a gente levantou que 15, pelo menos, dos vírus que estavam associados com emergência nas Américas, 2 deles estão muito presentes a partir de 2000, né? Maiaro e Urupoxi, né? E o impacto dessas epidemias por esses vírus e outros devem aumentar, bem como os esforços para combatê-los. Sobre esses vírus e relacionando um dos eventos dos chamados projetos de desenvolvimento na Amazônia foi a emergência, por exemplo, durante a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, em que nós tivemos uma emergência muito grande de vírus pertencentes à família Boniavirida e Reuvirida, e nesse trabalho que a gente publicou em 2001, mostra a emergência do Maiaro, os fatores associados, como a derrubada da floresta, e do Urupoxi, que foi a diminuição da floresta e o aumento da colonização e urbanização na Amazônia. E com base em vários estudos, na época, 40 anos de estudos, a gente chegou à conclusão de que os fatores que estão associados com a emergência desses arbovírus na região amazônica brasileira são o crescimento da população humana, a urbanização não planejada, a derrubada da floresta por diversos propósitos, principalmente a agropecuária, a construção das estradas que abrem caminhos e facilitam depois a instalação de projetos agropecuários, os lagos das usinas hidrelétricas, o aumento do tráfego aéreo e, provavelmente, se é que existe, as alterações climáticas, né? Bom, então vou falar sobre os 2 principais vírus que estão associados com encefalite, que são os vírus da encefalite St. Louis e West Nile, que são 2 das principais doenças por arbovírus que ocorrem no mundo, né? Eles pertencem à família Flavivirida, né, que é a mesma da febre amarela, cujo vírus é o protótipo, né, Flavus, em latim amarelo, e dentro do gênero Flavivírus nós temos vários vírus que são muito importantes em termos de saúde pública.
né? Aqui nessa filogenia nós temos então que o West Nile e o St. Louis, né, junto com o Rocio e Ilhéus e outros grupos, são vírus que são predominantemente transmitidos por Culex. E, curiosamente, isso a gente tem observado, que os vírus que são predominantemente transmitidos por Culex, eles estão associados com encefalite, enquanto que os predominantemente transmitidos por Aedes, como febre amarela e dengue, estão associados com febres hemorrágicas. Tá? Então, esses vírus que são transmitidos por Culex, principalmente, eles são vírus que são mantidos em natureza, em ciclos silvestres, envolvendo principalmente aves, né? Diversas espécies, gêneros, famílias de coisas. E tem um intruso aqui, que é o jabuti também, que tem sido muito encontrado com o St. Louis. Eu não sei porquê, como é que o mosquito consegue picar aquele couro duro do jabuti. Mas, enfim, a natureza dá por si seu jeito, né? O vírus da encefalite de St. Louis, então. Esse vírus é um vírus que foi isolado originalmente numa grave epidemia na década de 30 nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis, daí o nome do vírus, né? Encefalite de St. Louis. E nós temos vários genótipos, né? Dos quais aqui, por exemplo, genótipo 5 e 8 estão no Brasil, né? E eles estão relacionados também com os vírus do complexo da encefalite japonesa, que envolve o Kanjin, o Murray Valley, a encefalite japonesa e o West Nile. Tá? Na Amazônia, nesse trabalho aqui, que foi publicado no Journal of General Virology, a gente mapeou na Amazônia os locais de isolamento do vírus e a caracterização dos genótipos. E mais do que isso, a gente conseguiu demonstrar aqui nesse trabalho que esse vírus, embora tenha sido originalmente isolado nos Estados Unidos, em St. Louis, durante a epidemia, provavelmente ele é um vírus amazônico. Não sei se é amazônico brasileiro, mas amazônico por conta do processo evolutivo do vírus. Ficou muito claro de que ele é um vírus, digamos, sul-americano, que deve ter migrado e daí ter chegado aos Estados Unidos. Nós temos poucos casos de isolamento do vírus, porque a viremia do vírus é curta, né? E também porque falta um diagnóstico específico mais amplamente distribuído entre os laboratórios. Então, poucos laboratórios fazem o diagnóstico St. Louis, por isso estão concentrados aqui em São Paulo, pelo Adolfo Lutz, e no Pará, o Instituto Evandro Chagas. Mas a prevalência é relativamente importante, né? Que em torno de 5% na Amazônia, aqui em São Paulo é mais baixa, e no Nordeste, curiosamente, onde a gente não tem casos diagnosticados, tem muita gente com imunidade para esse vírus. Nesse estudo aqui, financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a gente mapeou diversas áreas para fazer estudos sorológicos para prevalência em equinos. Lembrando que os equinos são portadores. Isso ocorreu em Macapá, Salvaterra, Bragança, no Pará, Rio Branco, no Acre, e Maracajá, no Mato Grosso do Sul. E a gente mostrou que tem uma prevalência bastante alta de anticorpos, né, para St. Louis, ou seja, ele é muito evidente, muito presente, né. Por exemplo, a positividade geral para flavivírus foi em torno de quase 50%, e o St. Louis, entre os flavivírus, a maioria foi específica para o St. Louis, embora também tenha reação cruzada, e a maioria dessa reação cruzada, o vírus predominante por neutralização foi o St. Louis, né, mostrando justamente a prevalência altíssima de anticorpos, por exemplo, em Macapá e em Salvaterra, que é na Ilha do Marajó, próximo de Macapá, portanto, né, e uma prevalência muito baixa, por exemplo, em Bragança, no Pará, e Rio Branco e Maracajá, né, mostrando que o vírus tem uma dispersão diferente. Tá? Bom, mostrando aqui também a prevalência para anticorpos por St. Louis. Então, é um vírus que está bem distribuído no país, ocorre na Argentina também, na Colômbia, Peru, mas é um vírus que, felizmente, não tem uma distribuição epidêmica.
O St. Louis, como vocês sabem, é um vírus, o West Nile é um vírus africano que foi introduzido nos Estados Unidos em 1999 e rapidamente, como mostra aqui esse mapa do CDC, rapidamente se dispersou pelos Estados Unidos, tanto que em 2002 ele já praticamente cobria todos os estados lá daquele país. E também lá se observou que a maioria dos casos são oligossintomáticos ou assintomáticos mesmo, que a febre clássica do Nilo representa até 1/3, no máximo, dos casos, e a doença neuroinvasiva, que leva às encefalites, meningite ou paralisia flácida, ele representa em torno de 1%, né? Só que entre esse 1%, 10% desses pacientes vão a óbito, né? Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, mostrando a dispersão desse vírus, aqui nós temos em vermelho os casos de doença neuroinvasiva e os casos febris. E cada ano sempre o número é grande. Tá? Em 2016, em 2015, perdão, a gente publicou esse primeiro caso de encefalite lá no Piauí. Foi um negócio estranho, porque a gente fez um estudo durante muitos anos em diversas áreas onde aves migratórias chegam e não se encontrou a presença do vírus, salvo alguns estudos sorológicos com presença em aves no Pantanal, né? Quando foi agora, nós isolamos o vírus aqui próximo, né, no Sudeste, no Espírito Santo, aqui na imunofluorescência mostrando a partícula viral, a partir da morte de um equino que morreu de encefalite, né? Então, a amostra de histopatologia com despovoamento cerebral, neuronal, presença de infiltrado inflamatório, com aqui vários neurônios em apoptose, né, e com infiltrado inflamatório, bastante importante, perivascular, e a imunistoquímica mostrando aqui grande quantidade de antígenos nas células neuronais. Esse vírus aqui, que foi isolado justamente de um cavalo no Espírito Santo, ele é muito similar, curiosamente, a um vírus que circulou, vejam aqui, é idêntico a um vírus que circulou em 2003 na Flórida, né, que foi isolado de Culex. E aí fica como esse vírus chegou? Muito provavelmente por aves migratórias, né? E a partir daí ele deve ter feito Esse ano, esse vírus tem tido uma distribuição mundial muito importante na Europa, com vários casos ocorrendo, com óbito tem sido registrado em diversos países. Por exemplo, agora recente, no mês de agosto, nós tivemos 24 mortes reportado em vários países, como a Romênia, Sérvia, Itália, Grécia. Então, há um aumento da distribuição, isso em humanos, né? Sem contar, claro, os casos em aves e equinos, né? Por exemplo, também aqui outro do Promédio, né? Mostrando grande quantidade de casos humanos, 710 casos, variando na Itália, na Grécia, ou seja, é um vírus que está com uma distribuição muito grande. Aqui mostrando na Europa a notificação desses casos, com um pico agora no verão, e um dos marcadores importantes é a morte de equinos. Os equinos são muito sensíveis ao vírus, né? É um vírus exótico que chega aqui, e também aves, né, que são muito importantes, né? Os mais jovens não devem conhecer essa foto, os menos jovens devem conhecer bem, do filme Aves, do Hitchcock, né, do Alfred Hitchcock, mostrando a mortalidade, e isso ocorreu nos Estados Unidos, né? Ou seja, se espalhou. Eu lembro, eu estava em 2002 e 2003 lá em Galveston, fazendo pós-doc, e eu, quando ia para a universidade, eu morava menos de 1 quilômetro, eu juntava as aves mortas, os corvos americanos, e levava para o laboratório para confirmar a coisa. Então, é um vírus que... Um complicador do West Nile aqui é a reatividade cruzada, principalmente por sorologia. Há uma reatividade cruzada muito grande, mas tem um lado bom. Por exemplo, nesse estudo aqui do Bob Test lá da UTMB, mostrou que os vírus, as pessoas que estão imunizadas, e isso foi feito em hamster, mas isso serve para pessoas também, elas se
ele se protege. Quanto mais contato com o flavivírus, menor a viremia e, portanto, menor a gravidade, né? Aqui, por exemplo, os animais naïves, né, assim, virgens de contato, metade quase morreram. Já os que tinham imunização por encefalite japonesa ou por St. Louis, 0 morreram, né, mostrando bem importante. E aqui é um caso mostrando a exuberância em hamster, a presença de imunistoquímica, né, de antígenos virais marcando isso. Essa é a linhagem que está circulando, a linhagem 1 e coisa. Bom, uma boa notícia é que o West Nile, o mesmo diagnóstico que se usa para outros flavivírus ocorre. E o ruim é que a reatividade cruzada é muito alta, tá? O ELISA é muito fácil de fazer, aqui está mostrando IgM, IgG, diferente. Em relação ao maiaro, é um vírus que foi isolado em Trinidad, mas também é um vírus certamente amazônico. Tivemos várias epidemias aqui no Brasil, também na Venezuela, na Bolívia e no Peru, mostrando aqui as mais recentes, no Peru e no Brasil, em diversos estados da Amazônia e do Centro-Oeste. É um vírus que é transmitido, o seu ciclo principal é igual o da febre amarela, entre hemagogos e macacos, né? E o homem é acidental. O quadro clínico é uma doença febril, exantemática, com artralgias. Lembrando que o maiaro é muito relacionado ao chikungunya, né? Recentemente, ainda dados não publicados, a gente cedeu algumas amostras de maiaro, de anticorpos de pacientes com maiaro para o Paulo Zanotto, e ele me disse anteontem que há um cruzamento e há muito forte, protegendo inclusive a coisa, mas há uma reatividade cruzada entre ambos, né? O quadro aqui mostrando aqui do trabalho do Pinheiro antigo, mostrando aqui o exantema, ele é máculo papular, disseminado, com edema nas articulações, né? Aqui um trabalho mais recente também mostrando edema intenso nos joelhos, que limitam, igual como ocorre com a coisa. Esse é um trabalho da descrição da Socorro Azevedo, aqui da Emerging Infectious Diseases, justamente e dando na periferia de Belém sobre esses casos, né, mostrando numa comunidade recém-criada, mostrando que aqui nós temos as amostras isoladas, pertencendo ao genótipo D, que é o genótipo que é disseminado, né, e que é bem distribuído na América do Sul. Aqui foi a área onde ocorreu, era um assentamento e casas improvisadas aqui junto da mata, quer dizer, pessoas morando na mata, dentro do ecossistema. Nós temos esse vírus distribuído aqui, como eu disse, na América do Sul. Temos 2 grandes genótipos, o disseminado e o localizado, e mais o UNA que se ocorre também, que é um subtipo do maiaro. E aqui é um trabalho que está ainda sendo preparado, mostrando a dispersão dos genótipos ao longo da data. Para concluir, o vírus Oropox é um vírus que pertence a uma outra família, a família Peribunia viride, do gênero Orthobunia vírus. Esse causa epidemias explosivas, ao contrário do maiaro, que é mais localizado, porque é mais próximo da mata. O transmissor é urbano, é o Culicoides paraense, vulgarmente conhecido como maruim, em alguns locais como mosquito pólvora. Tem muitas epidemias. O ciclo silvestre não é bem compreendido, nós sabemos apenas que o principal hospedeiro são as preguiças, mas secundariamente aves e macacos podem. Não se conhece o vetor silvestre, embora tenhamos poucos isolamentos do vírus de Cerrato e Coqueletilla venezuelense. Já o ciclo urbano não, ele é diretamente feito entre o maruim, né, o Culicoides paraense, e o homem. Aqui está justamente o transmissor, ele é muito antropofílico, muito voraz por sangue humano, e aqui nós temos a distribuição das epidemias pela Amazônia como um todo. O vírus tem reemergido sistematicamente na Amazônia, em diversos pontos. Um estudo molecular mostrou 4 genótipos, né, que aparece aqui. O predominante é o 1, em vermelho, e nós temos os outros. Esse vírus é um vírus que tem rearranjo em natureza, ou seja, por um fragmento do RNA ele é um genótipo e pelo segmento M é outro genótipo, né? E esse vírus é um vírus que apareceu provavelmente pelo relógio molecular em torno de
em torno de 2 séculos e meio atrás, na Amazônia, e se dispersou formando os 4 diferentes genótipos, né? Para concluir, o Instituto tem um número enorme de vírus, e isso se deve basicamente à nossa biodiversidade, que é muito grande em termos de vetores e de hospedeiros silvestres. A ocorrência de epidemias em áreas urbanas e rurais de Maiaro e Oropôs são de preocupação por causa da urbanização, já que experimentalmente esse vírus pode se adaptar bem ao Aedes aegypti, que experimentalmente já foi demonstrado. A emergência de vírus exóticos, como o West Nile, e o potencial de outros aparecerem é também uma preocupação em saúde pública. A ocorrência de encefalite em casos humanos e equinos causado pelo West Nile, também pelo St. Louis e o Rossio, deve nos alertar para um sistema de vigilância melhor sobre essas infecções, e a vigilância de doença viral e meningites assépticas, por exemplo, deve ser importante para melhorar a coisa. A vigilância também de morte de aves, igual como a gente faz a vigilância de mortes de macacos para a febre amarela, deve ser importante, e deve-se investigar os vírus que são causadores de encefalite. Devido à reatividade cruzada entre flavovírus, a sorologia é muito difícil de interpretar, e não há vacina para esses vírus, portanto, é muito importante. Eu queria encerrar com essa frase do Anthony Fauci, do diretor do NIH, em relação a esses vírus, né? Que se na história é o nosso guia, nós podemos assumir que a batalha, né, entre o nosso intelecto e o destino da espécie humana sempre será uma luta sem fim em relação à extraordinária adaptabilidade dos micróbios. Muito obrigado.